Fala galera, tudo bem? Vou responder aqui hoje a pergunta do Marcos Lauri. Ele deixou lá uma questão para mim lá no meu Instagram, perguntando sobre a ordem dos exercícios. Qual a importância da ordem dos exercícios na minha sessão de treino? E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Bom, a ordem dos exercícios, ela é importante, ela tem um porquê quando a gente define o treinamento, mas isso não quer dizer que a gente não possa alterar. Então a primeira dica que eu vou deixar para você hoje, se o seu profissional de educação física deixou uma ordem de exercícios lá sequenciada certinho para você, tenha certeza que ele pensou sobre aquilo e aquilo tem um porquê para aqueles exercícios estarem dispostos naquela sequência. Porém, isso não significa que a gente não possa alterar essa ordem. Hoje, quando a gente pensa no ambiente de academia, as academias têm ficado cada vez mais cheias e não tem como a gente seguir aquela ordem certinha ali, passo a passo. De vez em quando vale a pena a gente mudar a ordem só para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Uma vez que a academia está cheia, eu vou ficar lá esperando o camarada terminar a série dele só para eu não sair da minha ordem. Essa é a primeira coisa que eu vou falar. Não tem regra, vale a pena de vez em quando a gente sair da nossa ordem. Segunda coisa que eu vou falar para vocês é no que tange a energia, fadiga e o objetivo aí que a gente vai seguir, tá? Então eu vou dividir isso em duas maneiras. Vou primeiro falar sobre energia, tá? A gente hoje acaba selecionando os exercícios e alocando eles numa sequência pensada na sessão de treinamento, porque a gente sabe que se eu começo o treinamento com mais energia, de repente, se eu colocar algum exercício que seja prioritário para mim no início do treino, eu vou ter um rendimento melhor. Então isso por si só já vai ser bastante significativo na hora que eu pensar na ordem dos exercícios. Então a gente pode pensar sobre fadiga, energia e lógico, rendimento. Vamos para a parte prática. Se eu, por exemplo, faço um agachamento e depois eu vou para um leg press, eu gastei energia no agachamento. Quando eu chegar no leg press, eu vou ter menos energia disponível, meu rendimento vai ser outro. Então, quando a gente pensa isso, normalmente o profissional de educação física acaba pensando em prioridade. Vou dar um outro exemplo prático, falando sobre prioridade. Vamos supor que eu tenho uma aluna que ela está concorrendo ao Miss Bumbum 2020. É uma fantasia aqui, tá, galera? Eu não tenho nenhuma aluna concorrendo ao Miss Bumbum, antes que vocês procurem aí. Mas para ela a prioridade é o bumbum. Então, de repente, no início do treino ela está com mais energia, vale a pena eu começar os exercícios a partir do grupamento glúteo, porque eu preciso que ela tenha um rendimento melhor para aquele grupamento muscular. Se eu deixar o glúteo para fazer lá no final do treino, de repente ela vai chegar lá mais cansada, o rendimento dela vai ser outro. Então, para mim, acaba não valendo a pena. A segunda coisa que a gente tem que abordar é sobre a estratégia, o objetivo que a gente vai utilizar. Então, a ordem dos exercícios definida pelo profissional de educação física, ela tem um porquê, né? Mas essa ordem dos exercícios, ela impacta muito sobre a estratégia. Então, hoje a gente tem inúmeros métodos de treino. Cada método ele vai ter um porquê, ele segue uma ordem, segue uma metodologia. Então, quando o profissional de educação física ele define isso, a gente... Galera querendo aparecer aqui, ó. A gente acaba pensando sobre esse impacto, esse objetivo aí. E o método de treino ele acaba sendo uma coisa importante quando a gente pensa em ordem dos exercícios. Então vamos recapitular para vocês poderem sair daqui já com essas duas informações. A primeira informação é sobre fadiga, rendimento, né? Estoque de energia e prioridade. A ordem dos exercícios ela basicamente segue esses 4 componentes aí básicos para que a gente possa botar os exercícios alocados numa sequência pensada ali, que seja viável para cada aluno, enfim. A segunda questão é sobre a estratégia, o objetivo e a metodologia a ser utilizada naquela sessão de treino. E aí a ordem dos exercícios acaba impactando também, tá bom? Marcos, espero que esteja um pouco mais claro agora. A ordem dos exercícios ela é importante, ela é pensada. O profissional de educação física ele leva muitos fatores aí em questão, né? Ele leva em consideração e tem um porquê disso tudo.
mas nada impede que a gente também altere se a academia estiver cheia. Você precisa de tempo também para se exercitar, então não tem muita regra, mas tem um porquê. E isso quem define é o profissional de educação física, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês estejam curtindo. Qualquer comentário aí vai ser bem-vindo, deixa um feedback aqui para mim e vamos embora, vamos crescendo. Semana que vem eu vou responder a pergunta da Lubara, que é a Luciana. Ela é minha cliente de personal, minha aluna querida, vou mandar um beijo. Beijo, Lu! E ela me perguntou sobre como que os exercícios vão impactar diretamente no metabolismo. Então isso é uma coisa bastante legal para a gente falar. Eu vou falar isso semana que vem respondendo a pergunta dela, tá bom? Como é que a gente pode pensar os exercícios para impactar diretamente o nosso metabolismo e assim ter melhores resultados.